Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, 5 de novembro, nós vamos começar a trabalhar juros simples. Nas aulas anteriores, na semana anterior, a gente já trabalhou porcentagem e é o que vai nos ajudar agora no estudo de juros simples, tá bom? Aqui a gente tem uma introdução, a gente vai fazer umas duas, três aulinhas de juros simples, né? Uma determinando os juros e o capital, na outra determinando a taxa e o tempo. Então a gente vai separar em duas partes. Vocês vão responder para a gente esses exercícios aqui no caderno ou na própria folhinha, tá? Os exercícios que vêm após a introdução do conteúdo. Tem exemplos também, vocês vão prestar atenção, assistir a aula, acompanhar os exemplos e tentar responder os exercícios, tá bom? Na aula do dia 6 a gente posta a correção desses exercícios, mas vocês vão prometer que vão tentar fazer sem olhar a correção, tá bom? Depois corrige, se errar, apaga e faz de novo, olha a correção certinha. Tá certo? Então vamos lá, juros simples. Para realizarmos cálculos de juros simples, é necessário entender o significado de cada elemento que estará envolvido nesse procedimento, como por exemplo capital, taxa, tempo, juro. Então vamos lá. O que é o capital? Capital é o dinheiro que entra numa transação comercial, tá? Vocês vão investir um dinheiro. Esse dinheiro que vocês investem é o capital. Tá? Vocês vão investir no negócio, por uma poupança. O dinheiro que vocês colocam é o capital. O juro é o valor que rendeu. Vamos supor que vocês colocaram R$ 1.000 no banco. Em um mês não rende isso, porque está bem baixinha a taxa de juros da poupança. Mas vamos supor que rendeu R$ 100. Né? Esse R$ 100 é o valor dos juros. Juro é o valor que rendeu, é o dinheiro que você obteve pelo empréstimo, pelo investimento desse capital inicial. Taxa. Taxa é a porcentagem. Ah, subiu R$ 100, mas quanto por cento que subiu? Esse por cento é a taxa, tá? A taxa de juros. E o tempo? É em quanto tempo? Eu acabei de falar, um mês, né? Em um mês. Então o tempo seria um mês aí, tá bom? Então o tempo é o período que esse empréstimo vai gerar esse juro. A taxa é em quanto por cento, de quanto por cento vai ser esse juro. E o capital é o que vocês investiram, tá certo? Vejam a fórmula para o cálculo de juros simples abaixo. Então a gente tem uma fórmula aqui. Ó. Como que a gente calcula os juros simples? Na verdade, essa formulazinha, J igual a CIT, a gente fala CIT, né? Essa formulazinha, ela serve para calcular qualquer um dos quatro, desde que você tenha três. Se você tiver capital, taxa e tempo, você encontra os juros. Se você tiver o juro, a capital e a taxa, você encontra o tempo. Se você tiver juro, capital e tempo, encontra a taxa. Se você tiver juro, taxa e tempo, encontra esse capital. Então vocês conseguem encontrar qualquer um, desde que tenha os outros três, tá bom? Então qual é a formulazinha? O juro é igual ao quê? O juro é igual o capital, o dinheiro que você investiu, vezes a porcentagem, vezes o tempo do investimento, que a gente chama assim. J é o juros, C é o capital, taxa e tempo começa com T. O I é o valor da taxa que vai incidir sobre esse tempo, sobre esse capital, né? É a taxa que incide, então é em cima. Então é a porcentagem, é o I. E o T ficou para tempo, tá? Só essa taxa que não é usada a letra T, é usada a letra I, tá bom? Então fica juros é igual C de capital, I da taxa, vezes o T do tempo. E é tudo uma multiplicação. O J é igual à multiplicação dos outros três, tá bom? O tempo e a taxa percentual devem ser usados sempre na mesma unidade, ou seja, se o tempo é dado em anos, devemos usar uma taxa anual. Se em meses, usar uma taxa mensal. Se em dias, usar uma taxa diária. Tá bom? E tem uma abreviação. Ao ano é AA. Ao ano. Ao mês, AM. Ao dia, AD. Geralmente usa ao ano ou ao mês, tá bom? Por que está falando isso? Porque assim, quando fala da porcentagem que aumentou em alguma coisa, aí, se vocês ouvirem assim, ó, quando vocês vão comprar um carro, sei lá, né? Comprar alguma coisa assim, aí fala na loja, é 5% ao mês, 5% ao ano. Eles dão o tempo, né? Então, esse 5% ao ano significa que no probleminha, quando ele falar assim do tempo, ele tem que falar 3 anos. O tempo é 3 anos do investimento.
o tempo é 5 meses, são 5 meses do investimento. Então, se o tempo são 5 meses, essa taxa tem que ser ao mês. Se o tempo for em anos, essa taxa tem que ser ao ano. E assim por diante. Vocês vão ver que, se não estiver, a gente faz a conversão. Tá bom? O que é a conversão? A transformação de um dos dois. Os dois têm que estar na mesma unidade. Tem que falar a mesma coisa no probleminha. A gente vai ver, não é difícil não. Vamos lá. Exemplos. Aí eu coloquei, como eu falei para vocês, são 4 itens, né? Capital, juros, taxa e tempo. Vamos começar pelo capital e juros, que são os mais tranquilinhos, tá bom? Eu acho, né? Então a pergunta é, no primeiro exercício, qual é o juro produzido pelo capital de R$ 600 durante 3 anos a uma taxa de 5% ao ano? Aí eu coloquei abreviado, 5% ao ano, tá bom? O que falou no probleminha? Ó, qual é o juro? Sempre que a gente for resolver, coloca do ladinho assim. Ó. Quais são as letrinhas que aparecem na fórmula? J-CIT. J-CIT. C-I-T, né? Ó. J-CIT. Quem é a J? Você sabe o valor do J, que é os juros? Qual é o juro? É o que está perguntando. Coloquei uma interrogação. Produzido pelo capital 600. 600 é o capital que foi investido. É o dinheiro que você colocou nesse investimento, 600. Durante 3 anos. O que são 3 anos? É o tempo. Então é no lugar do T, ó, 3 anos. A uma taxa de 5% ao ano. Aqui, preste atenção um pouquinho. 5% está aqui, ao ano. Então, ó, o tempo está em anos, a taxa está em anos, não mexe nada, está tudo certinho. A única coisa que vocês precisam fazer é que 5%, esse símbolo de por cento, significa 5 dividido por 100. E a gente usa isso aqui, tá? Ó, 5 por 100 na hora de substituir. Ao invés de colocar 5 e o símbolo de por cento, a gente escreve 5 sobre 100, que é a mesma coisa, 5 sobre 100, 5%. Tá? Então coloca isso, transforma. O símbolo significa 100 embaixo do número, tá certo? E a gente substitui na fórmula, ó. Peguei a fórmula. O J eu não sei, eu deixei o J. O C do capital, 600, coloquei 600. Vezes a taxa, que é o Izinho. Essa é a fórmula, né? Ó. Juro é igual capital vezes taxa vezes tempo. Juro, que é o J, é igual. Eu não sei o J, não coloco nada, só deixo o J. É igual. O C, 600. O I, 5 sobre 100, vezes 5 sobre 100. O tempo, 5 vezes 3, vezes 3. O que a gente faz aqui? Basta multiplicar tudo. Ó. Juros é o quê? 600. Professor, aqui é uma fração, por que eu multiplico? 600, se não tem nada embaixo aqui, é como se fosse 1. Então você vai multiplicar o 600 por quem está em cima aqui, vezes 5, vezes 3. Ó, 600 vezes 5 vezes 3. 600 vezes 5 vezes 3. Depois que vocês multiplicam todos os de cima, 600, 5 e 3, no final divide por 100. Sempre. Tá bom? No juros, se estiver procurando juro, multiplica o capital pelo de cima, pelo tempo e depois divide por 100. Esse 100 deixa para dividir no final, multiplica todo mundo aqui. Ó. 600 vezes 5 vai dar 3.000. 3.000 vezes 3, 9.000. Está aqui, ó. 600 vezes 5 vezes 3, 9.000. Esse 100 que está aqui embaixo, dividido por 100, 90. Então, se a pessoa colocar R$ 600 em um investimento aí, nesse exercício, durante 3 anos, ela vai ter, o juro dela vai ser de R$ 90. Tá? Nos 3 anos ela vai ganhar R$ 90 de juro, desde que seja a taxa de 5%. Tá bom? 5% durante 3 anos, se ela investir R$ 600, ela pega 90 de juros no final. Pouquinho, mas enfim, né? Tudo bem? Então, multiplica sempre então, os de cima e depois divide por 100. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. O outro exemplo, ele não está perguntando juro, ele está perguntando quem? Que capital produz em 2 anos, aplicado a 8%, juros de 800? Ou seja, alguém investiu um capital, um dinheiro, durante 2 anos. Esse dinheiro ele rendeu 8% ao ano.
um juro de 800. Então, já deu o valor dos juros. Então, ó, no JCIT, né, aqui está invertido aqui, mas no JCIT, quem que está faltando? É o capital. O capital eu não sei, é o C. Eu não sei qual é. Produziu em 2 anos. O que é ano? Tempo, 2. Aplicado a 8% ao ano. Aqui está dizendo anos e aqui está dizendo ao ano. É a mesma coisa? Anos e ao ano? Sim. Se um for meses e o outro for ano, tem que mudar. Mas por enquanto os dois são anos. Então ficou 8% aqui, ó. 8. Professor, cadê o porcento aqui? Eu esqueci de pôr. Mas esse 8%, como que eu tenho que escrever ele? 8 sobre 100. Não se esqueça, ó. O 5% lá em cima, 5 sobre 100. Esse 8%, 8 sobre 100. E o J é 800. Está aqui o 800 do J, ok? Como que faz agora, professor? Substitui. Pega o JCIT. No lugar do J, quem é o J? 800. Ó, J, 800. É igual. O C do capital. Não tem, professor. Copia o C aqui embaixo. Vezes. Esse pontinho e esse x é vezes, tá? Ó, coloquei aqui embaixo, estou colocando x mesmo. X. A taxa é 8. 8 o quê? Taxa é porcentagem, 8%. Mas eu não vou colocar com símbolo, eu coloco sobre 100. E o tempo? 2 anos, 2 anos, ok? O que a gente faz agora? 800 está desse lado, eu multiplico tudo aqui em cima, ó. Todos os de cima, ó. Esse 100 não, como que fica? C vezes 8, 8C. 8C vezes 2, 16. 16 o quê? 16C. E esse 100 fica aqui embaixo. Professor, você não falou que divide por 100 tudo depois? Sim, mas aqui tem uma letra. Quando tem uma letra aqui, eu não posso dividir ela por 100. Então, esse 100 que está dividindo desse lado, ó, ficamos como então? 800 é igual a 16 vezes C dividido por 100. Esse 16 veio do 8 vezes 2 aqui em cima. Ó. 8 vezes 2 vezes C, a parte de cima, do arquinho aqui. Ó. 8 vezes 2 vezes C. 16C. 16C sobre 100. Como aqui tem uma letra, como que a gente faz com as letras? A gente vai deixando ela sozinha. Então, esse 100 que está dividindo, eu passo do outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar como? 800, o 100 que está dividindo aqui, para esse C ficar sozinho, eu vou passando aos poucos. Primeiro eu passo quem está dividindo, passa do outro lado, vezes 100. Ficou 800 vezes 100 é igual a 16C. Cadê o 100 que estava aqui embaixo? Passou do outro lado multiplicando. Tá? Ficou como? 80 mil é igual a 16C. Mas eu não quero achar o valor do C. O que eu faço com esse 16 que está multiplicando? O 16 que multiplica passa dividindo do outro lado e o C fica sozinho. Ó. Esse 16 está fazendo vezes. Precisamos achar o C, então eu passo o 16 dividindo. Esse 16 ele passa dividindo. Ficou 80 mil dividido por 16. Quanto que vai ser meu C? 80 mil dividido por 16 vai dar 5 mil reais. O C é igual a 5 mil reais. Então, esse capital é de 5 mil. Vamos voltar no probleminha lá. Ó. Qual é o capital, então? Se ele investiu 5 mil, durante 2 anos a 8% por ano, ele vai ganhar 800 reais de juros. Tá bom? Exercícios, tá bom? Resolva situações e problemas. Tentem resolver sozinho. Olha o exemplo ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, eu não coloquei para vocês aqui, mas eu já vou falar nesse vídeo. Quem acompanhar a videoaula vai perceber, ó. Qual é o juro? O exercício 1 está pedindo qual é o juro. Pelo capital de 185, durante 2 anos, a taxa de 7,5 ao ano. Anos. Então ele está procurando o juro. Qual é o juro? Está em anos, não precisa mudar nada, é só procurar o J. Número 2. Qual é o juro produzido pelo capital de 300 durante 3 anos a uma taxa de 0,4 ao mês? Eita, aqui falou anos, aqui falou mês. Quem acompanhar essa aula vai pegar esses 3 anos e vai transformar em meses. Como que transforma 3 anos em meses? Gente, quantos meses tem em um ano? Não são 12?
Em 2 anos, 24. Em 3 anos, 36. Então, no lugar do tempo, vocês não vão colocar 3, porque aqui está em anos e aqui está em meses. É mais fácil você transformar isso aqui em meses do que isso aqui em ano. Transformar a porcentagem ao mês em porcentagem ao ano é mais difícil. Eu acho mais fácil vocês pegarem esses 3 anos e escrever em meses. Quantos meses tem em 3 anos? Um ano não tem 12 meses? Então, um ano tem 12, no outro ano tem mais 12, no outro ano tem mais 12. 36 meses. Aqui também está procurando juro. O que vocês vão colocar? J é igual a interrogação. Capital é igual a 300. O C é 300. A duração do tempo é 36. Por que 36? Porque eu transformei 3 anos em 36 meses. 36. E a taxa 0,4 AM ao mês, por cento. Tá bom? Número 3. Um capital de 650 empregado durante 3 anos e 5 meses a uma taxa de 0,3% mensal, ao mês então, produz que juro? Ele quer saber o J ainda, 650 é o capital, a taxa é 0,3 ao mês e o tempo. Quanto tempo tem 3 anos? Eu preciso fazer em meses, 36. Só que não é só 36 meses, tem mais 5. 36 com mais 5, 41 meses. Tá bom? Então, o tempo aqui nesse exercício são 41 meses. Ok? Que capital aplicado durante 4 anos, a taxa de 15% ao ano, produz juros de 600? Agora está perguntando que capital. Então, aqui ele está procurando o C de capital. Aplicado durante 4 anos, o tempo é 4 anos e a taxa é 15 ao ano. Esse 15% ao ano e essa taxa de 4 anos, o tempo de 4 anos e a taxa de 15% ao ano, não precisa trocar nenhum. Os dois estão falando em anos. Então é só colocar C, eu não sei, tempo é 4, taxa é 15 sobre 100 e o juro 600, o J é 600. A partir do 4 ele quer saber o capital, tá bom? E o número 5 e o número 6, eles também querem saber o capital. Aqui ele está falando em meses e aqui são meses. Aqui ele está falando 2 anos e 2 meses e aqui está falando mensal de 4. Então ele não pode usar 2 anos e 2 meses. Esses 2 anos tem que transformar em meses. Quanto que são 2 anos? 2 anos é 12 meses mais 12 meses, 24. 24 meses mais esses 2 meses. Então aqui o tempo são 26 meses. A taxa é 4% mensal ao mês. Então vai ficar o tempo 26, a taxa mensal 4 sobre 100, os juros 234 e o C de capital. Qual é a quantia emprestada? Qual é o capital? É o C, que eu não sei, tá bom? Que vocês vão achar, ok? Essa aula, eu vou colocar o vídeo link para vocês aqui, o link dessa videoaula para vocês aqui. Se vocês estiverem vendo, vocês já vão perceber que vai ter o vídeo link aqui no material que eu mandar para vocês. E por enquanto é isso então. Na aula do dia 6 eu vou pôr a correção desses exercícios, tá bom? Façam com atenção, se precisar podem me chamar durante a aula, tá certo? Por enquanto é isso, fiquem com Deus. Amanhã tem a correção, depois disso, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.